Olá, boa noite. Boa noite, estamos aqui ao vivo para nossa live, nosso encontro semanal aí 2 vezes por semana, todas as terças e quintas. Eu estou aqui para a gente conversar sobre fisioterapia na unidade de terapia intensiva. Vamos ver quem vai aparecer aqui comigo hoje, quem vai me dar um alô, quem vai acompanhar a live. Se vai aparecer alguém, se não vai. Enquanto isso, deixa eu ativar aqui o meu... Deixa eu ligar aqui também. Pra gente começar a nossa live. Enquanto aí o Insta começa a chamar os participantes aí. Oi, Ana, tudo bem? Boa noite. Então, vamos já começar com a nossa live. Oi, Heloísa, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu só colocar aqui isso, meu guiazinho. Então, vamos lá. Hoje o assunto da live, nós vamos falar sobre sistema fechado de aspiração, tá? Quando eu devo indicar o sistema fechado de aspiração, o que é que eu devo fazer, qual é o meu papel de fisioterapeuta a partir do momento em que eu identifico que meu paciente precisa de um sistema fechado de aspiração, tá bom? A Brenda entrou também. Oi, Brenda, boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje, esse é o tema da nossa live. Vou falar sobre, tirar aí as dúvidas sobre o sistema fechado de aspiração. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Mas antes, eu quero dizer que esse perfil aqui, ele é voltado para fisioterapeutas que ainda não se sentem seguros em seus atendimentos na unidade de terapia intensiva. E a insegurança, ela vem... Uma das coisas que você pode sentir seguro é por falta de conhecimento. E esse aqui é o meu papel, é trazer conhecimento para você, um conhecimento da vivência prática, porque aquele conhecimento de teoria, de livro, de artigos, você tem aí aos montes, aí só você ir lá no Google e nas plataformas de busca que você encontra vários artigos, encontra várias teorias, mas a visão clínica da prática, de como acontece no dia a dia, você não encontra tão facilmente assim. Então esse aqui é o meu papel aqui, trazer toda essa parte da vivência prática, do manejo, de como você vai fazer e instigar aquele pensamento, aquele raciocínio clínico que o fisioterapeuta intensiva precisa adquirir, tá bom? Então, mas se você já tem segurança nos seus atendimentos, você já domina tudo aí de terapia intensiva, então o seu lugar não é aqui. Aqui é para quem quer realmente ter segurança, para quem quer ter aquele conhecimento, quem quer construir uma base sólida na terapia intensiva para depois ir para um nível mais avançado. Lembrando aqui os recadinhos também, que tem o link lá na bio, debaixo da foto lá da Fisioterapia Prática na UTI. Tem os links, então tem o link para você acessar o canal do Telegram, para você se inscrever lá no YouTube, no canal do YouTube, e também tem lá para você participar já, se você quiser participar da lista de espera do método FPS. Logo iremos abrir as novas inscrições aí para a próxima turma. Então, se você já quiser ficar na lista de espera, vai lá no link, coloca lá e registra o seu e-mail no método FPS, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o sistema fechado de aspiração. Nessa semana, eu estava lá na UTI, estava com uma aluna lá na UTI e nós chegamos para atender um paciente. Eu cheguei lá e esse paciente, ele estava com FiO2 de 100%, ele estava com uma PIP de 12, ele estava com um volume, estava em VCV, né, ventilação por volume controlado, com volume controlado, se eu não me engano, de 360. E esse paciente, ele estava fazendo uma pressão de pico ali de 38, variando 38, 39 e 40. E aí eu cheguei para minha aluna e perguntei o seguinte: esse paciente seria indicativo para a instalação de circuito fechado, sistema fechado de aspiração? E aí ela falou assim para mim: não sei. Aí bem, se ela não sabe, então tem mais gente aí que não deve saber quais são as indicações, ou melhor, as principais indicações do sistema fechado de aspiração. Antes de eu falar dessas indicações, eu vou falar o que é o circuito fechado. Então, o circuito fechado, o sistema fechado de aspiração, ele é um dispositivo que a gente vai utilizar para realizar a aspiração endotraqueal do paciente. A gente tem 2 tipos de aspiração. Eu posso realizar a aspiração pelo sistema aberto, que é o sistema convencional, ou pelo sistema fechado, que também é chamado de TraqueCare, tá?
No sistema aberto, o que acontece? Eu tenho uma sonda convencional, né, uma sonda estéreo, eu preciso calçar uma luva estéreo, eu preciso desconectar o paciente do ventilador e realizar o procedimento de intubação. No sistema fechado, ele é um sistema, por isso que o nome dele é sistema fechado, ele é um sistema composto por conectores, eu tenho conectores que vão conectar tanto no ventilador mecânico como no paciente. Eu tenho duas entradas ali, duas válvulas ali, duas entradas, na verdade, uma para limpeza da sonda e outra para instilação de medicação, de aerosolterapia. Eu tenho a sonda e essa sonda ela é protegida por uma bainha plástica, por uma capa plástica. E depois dessa sonda eu tenho uma válvula que ativa o vácuo e eu tenho o conector para conectar o vácuo. Então esse é o sistema fechado de aspiração. E Cíntia, por que ele é fechado? Como eu te falei, eu tenho um circuito que vai ligar no ventilador e um que vai ligar no paciente. Eu não vou precisar desconectar o paciente do ventilador para realizar a aspiração. Então, simplesmente eu só vou introduzir a sonda, ela já vai estar protegida naquela capa plástica e eu não vou precisar desconectar o paciente do ventilador. Por isso que eu chamo de sistema fechado de aspiração. E quais são as principais indicações para a realização da aspiração por circuito fechado? Primeiro, se você chegou lá no leito, seu paciente está com um PIP de 10, né? Maior ou igual a 10, lembre-se, ventilação mecânica é ventilação por pressão positiva. Então, uma PIP de 10, uma PIP de maior ou igual a 10 é uma pressão alta nessa via aérea. Se esse paciente está precisando de uma PIP mais elevada, esse pulmão está todo pressurizado. Eu tenho o circuito do ventilador, que é um circuito todo pressurizado e fechado. Se ele precisa de uma PIP de 10, ele precisa de um circuito fechado, porque a partir do momento que eu desconecto o paciente do ventilador, todo aquele volume pulmonar, todo aquele recrutamento alveolar, toda aquela pressurização, ela é perdida ao desconectar o paciente do ventilador. Então, se meu paciente ele tem pressões aumentadas e não só PIP, tá? Não só PIP de 10. Olha esse caso do paciente que eu trouxe logo no começo. Era um paciente que estava fazendo uma pressão de pico ali em torno de 38, 40. Então, pressão de pico é a pressão máxima de via aérea. Imagine uma pressão de 40, é muito alta. Então, se esse paciente está fazendo uma pressão de 40, Cíntia, mas ele está com uma PIP de 8, mas é uma pressão muito alta, uma pressão, para ele gerar um volume de 360, ele precisa de uma pressão muito alta. Então, esse paciente ele é indicativo de sistema fechado de aspiração. Outra indicação é se o seu paciente ele tem uma fração inspirada de oxigênio, uma FiO2 maior ou igual a 60%. Então, significa que o seu paciente ele precisa de mais oxigênio e a partir do momento, lembre-se, quando a gente desconecta o paciente do ventilador, o ventilador não tem como mandar pressão, não tem como mandar oxigênio, ele não manda volume, ele não manda nada, simplesmente o paciente ele vai ficar sem oxigênio naquele momento, só se ele tiver ali vai pegar um pouquinho do ar ambiente, mas ele precisa de mais de 60%. E além disso, você vai introduzir uma sonda com um vácuo que além de sugar a secreção, vai sugar também ar, oxigênio, vai sugar tudo que tem lá dentro. Não é só secreção, isso você também precisa ter em mente. Então, se você chegou, o seu paciente está com uma FiO2 mais elevada, 80%, imagine, esse paciente ele estava com FiO2 de 100%, PIP de 12%, com um VCV, um volume controlado de 360 e estava com uma pressão de pico de 40, vamos dizer assim. Então, era um paciente e não estava com circuito fechado. Quando eu cheguei e olhei aquilo ali, eu falei, opa, tem alguma coisa errada, deixa eu ver aqui. E ninguém até então tinha identificado essa necessidade do paciente. E isso não pode acontecer. A partir do momento que a gente discutir agora, eu quero que você abra sua mente, abra os seus olhos para quando você chegar e você olha esse paciente, ele precisa de um circuito fechado, tá bom?
Terceira indicação, quando o paciente ele tem precaução por aerosol, tá? Então, lembra, ó, o circuito fechado ficou super famoso por conta da Covid-19, né? Então, Covid-19 tinha toda a situação da paramentação, de todo o cuidado, sequência de intubação rápida, circuito fechado, filtro EPA, surgiram várias situações de biossegurança com a Covid-19 e ganhou muito destaque o circuito fechado de aspiração. Então, vamos trazer aqui para a Covid-19. Covid-19 é uma doença que não pode dispersar aerosol, né? Não podia ambusar, quando ia entubar o paciente não podia ambusar, né? Então, para não dispersar aerosol. Então, o mesmo pensamento. Imagine você desconectar aquele paciente do ventilador e aquele paciente tossir, ele vai dispersar micro-organismos no ambiente e a chance de contaminação dos profissionais, da equipe, é muito grande. Então, se eu tenho um circuito fechado, o paciente vai tossir dentro daquele circuito fechado e não vai ter a liberação de aerosóis, tá? Outra indicação não é só Covid, não. Muito antes da Covid, pacientes com tuberculose, tá? Então, pacientes que têm um diagnóstico de tuberculose são pacientes que estão entubados ali, são pacientes que precisam utilizar o circuito fechado, porque é uma doença, o quê? Que transmite precaução por aerosol, tá? Outras doenças, H1N1, varicela. Então, esse tipo de doenças que precisam dessa precaução, que eu não posso desconectar para não haver dispersão, eu vou também instituir o quê? O sistema fechado de aspiração, tá? Quarta indicação, pacientes que têm sangramento pulmonar ativo. Então, são pacientes que estão sangrando, são pacientes que provavelmente a necessidade de aspiração, a frequência de aspiração pode ser maior. Então, para que não ocorra o tempo inteiro a desconexão, aumento de contaminação, é indicativo também o uso de circuito fechado. Então, aqueles pacientes que estão com sangramento no tubo, que precisam ser aspirados, esse paciente você pode pensar em colocar um circuito fechado. Quinta indicação, quando há elevada produção de produção de secreção de vias aéreas. Então, é aquele nosso paciente que é o quê? Que é hipersecretivo, que você precisa aspirar ali umas 10 vezes, estou exagerando, tá? Mas só para causar ênfase. Que você precisa aspirar umas 10 vezes ali, então você vai ficar desconectando o tempo inteiro, ou a chance de contaminação de uma aspiração aberta ela é muito maior, porque para uma aspiração do sistema aberto é preciso que o profissional ele tenha um manejo adequado com a sonda, com a luva estéreo. É preciso que ele saiba calçar uma luva estéreo, que ele tenha cuidado com a asepsia, que ele não contamine essa sonda e tenha esse manejo de desconectar o paciente com uma mão, ainda mais se ele estiver atendendo sozinho, que normalmente a gente atende sozinho, né? Então, a gente tem que desconectar o paciente do ventilador com uma mão e aí com a outra mão a gente vai aspirar, depois a gente vem trazendo e tem que conectar de volta e nesse momento de conexão acaba que o profissional vem com essa mão estéreo e conecta e contamina, a sonda encosta no paciente, a sonda não passa pelo tubo, acontece milhares de coisas e você não consegue, no final das contas, ter uma técnica normalmente ali com uma adequada asepsia, tá? Então, por isso que é indicativo, pacientes que precisam ser aspirados frequentemente, pacientes hipersecretivos, que seja instituído ali, que seja colocado o sistema de aspiração, tá bom? Sexta indicação, após o procedimento de recrutamento alveolar. Então, esse paciente, o que é a manobra de recrutamento alveolar? Eu vou expor o meu paciente a pressões altas, né? Então, a PIPs elevadas, a pressões inspiratórias elevadíssimas, porque eu quero o quê? Recrutar unidades alveolares. Eu vou ter alvéolos fechadinhos, colabados, e quando eu faço um recrutamento alveolar, eu vou estar, como eu estou falando, recrutando, eu vou estar chamando, eu vou estar abrindo esses alvéolos. Imagina só, eu abrir esses alvéolos e depois eu desconectar o paciente do ventilador
para fazer uma manobra de aspiração. Eu perdi todo o meu recrutamento. Então, o ideal é que, se você vai recrutar esse paciente, já coloque ele num circuito fechado. Ah, não tem? Então você vai ter que evitar aspirar esse paciente o máximo possível ali nas primeiras 24 horas, o máximo que você conseguir, para que você realmente tenha o benefício do recrutamento alveolar, entendeu? Então, essas são as principais indicações. Mas aí eu trouxe algumas perguntas. Cíntia, como que funciona o circuito fechado? Então, eu já falei aqui no começo, né, basicamente como ele funciona. Eu tenho os conectores que vão para o ventilador e para o paciente. E aí eu vou acoplar o vácuo lá no finalzinho da sonda e vou introduzir essa sonda para que eu faça a aspiração desse paciente sem a desconexão do ventilador mecânico. Cíntia, quando o meu paciente estiver no circuito fechado, eu preciso ofertar FiO2 100%, né? Ou aquele percentual acima ali de 60% para fazer uma pré-oxigenação desse paciente? Precisa, tá? Tem gente que, não, o paciente é circuito fechado, eu não vou desconectar esse paciente do ventilador, então não preciso ofertar 100% ou 60%, não preciso pré-oxigenar esse paciente, precisa. Como eu falei, o vácuo, ele não está sugando apenas a secreção, ele vai sugar também ar de dentro daqueles alvéolos, de dentro da via aérea, ele vai sugar o oxigênio. Então, o seu paciente, ele vai ter... É comum, logo no procedimento de aspiração, mesmo durante o procedimento, o paciente ele ter uma queda de saturação. Por quê? Esse paciente ele vai tossir, a própria tosse faz essa queda de saturação, o paciente ele pode ser desconectado e aí eu não vou ter aquele oxigênio sendo enviado se for num sistema de aspiração aberta. O vácuo vai sugar o oxigênio desse paciente. Eu vou ter aquela retirada de secreção, eu tenho aumento de frequência cardíaca e aumento dessa demanda e, consequentemente, eu tenho queda de saturação. Então, eu vou precisar, sim, fazer uma pré-oxigenação no paciente, mesmo se ele estiver com circuito fechado de aspiração, tá bom? Cíntia, mas assim, por que eu não posso desconectar esse paciente, né? Você já me falou aí que o circuito eu já entendi. O circuito fechado, ele é para eu não desconectar o paciente do ventilador, para não desrecrutar, né, esse paciente corretamente. Então, o que a gente pode imaginar? Então, lembre-se lá, o seu paciente está entubado em ventilação mecânica, é um paciente ali que tem pneumonia, por exemplo, ele tem secreção ali dentro daqueles alvéolos, e aí a gente fala um pouquinho de fisiologia. Então, eu tenho lá o meu alvéolo, né, eu tenho o meu alvéolo aqui, então eu tenho secreção dentro desse meu alvéolo, e a chance desse meu alvéolo colabar por conta da secreção, por conta ali da alteração da produção de surfactante e aumento da tensão superficial alveolar, esse alvéolo ele tem maior chance de colabamento. Então eu tenho muitas vezes pacientes que têm ali alvéolos todo colabados, que por isso que eu faço recrutamento, ou eu aumento a pressão positiva para expandir um pouco mais e recrutar essas unidades alveolares. E aí o que acontece? Se eu desconecto o paciente do ventilador, era aquela pressão positiva que estava deixando aquele alvéolo aberto. E aí quando eu tirei ele da pressão positiva, o que aconteceu com o alvéolo? Ele fechou. E aí quando eu conecto ele novamente na máquina, o que vai acontecer? Aí pensa numa cola. Pensa numa cola, alvéolo com alvéolo. É igual como você pegasse um papel, né? Faça quem tem filho aí, ou então quem já fez essa experiência, pegue duas folhas de papel, passe cola e cole assim. Aí depois você separa as duas folhas de papel. É assim que fica o nosso alvéolo, né? E é o que a gente chama de atelectrauma, que é justamente essa força de cisalhamento. Quando eu ligo a pressão positiva, quando eu conecto meu paciente de volta, e aí eu tenho essa lesão alveolar. E aí eu já estou até induzindo essa lesão. Já é algo que nem é mais da doença própria do paciente, sim, já é um erro no manejo desse paciente. Então, é por isso que eu não posso desconectar, né? Para não despressurizar. Mas uma vez eu estava numa discussão beira-leito, estava eu,
e estava mais um aluno de físio, né, fisioterapeuta já do aprimoramento, estava o coordenador da UTI e estava, eu acho que não era um residente não, ele veio de intercâmbio, ele era da Espanha. E aí ele perguntou por que ele está com esse circuito fechado. E aí eu falei, não, vou deixar a físio responder. E aí a físio respondeu e falou essa questão da despressurização, não, que é para não despressurizar. Aí ele pegou e falou o seguinte, mas quando o vácuo está ligado, eu não tenho a despressurização dessa mesma maneira? E aí ela ficou assim, na dúvida. Bem, então respondendo aí a pergunta, sim, quando a gente liga, aciona o vácuo, como eu já falei, eu tenho despressurização, sim, eu não vou dizer que não vai despressurizar, vai, porque eu tenho uma pressão negativa, que é o vácuo, para poder sugar a secreção. Mas vamos pensar entre somente o vácuo sugando a secreção e o ventilador continua mandando a pressão positiva, continua mandando o oxigênio, continua ofertando a ventilação desse paciente, né? E eu desconectar o paciente da máquina e ter perda de volume pulmonar, ter perda, o ventilador não vai mandar oxigênio, não vai mandar pressão, não vai mandar mais nada. Qual é o que eu tenho mais despressurização? O sistema aberto, tá? Então, não vamos dizer, não tem despressurização. Tem, porque o vácuo, querendo ou não, é uma pressão negativa e vai causar uma despressurização desse sistema. Mas o que eu quero que você entenda, esse cuidado é que, principalmente pacientes com SDRA, né, grave, que estão ali com FiO2 100%, PIP de 16, 18, sei lá quanto de PIP, pacientes que já estão com uma pressão de pico alta, quando você chegar no leito desse paciente, você já identifica, esse paciente precisa de circuito fechado. E quem é que coloca? Eu vou avisar o enfermeiro. Se você identificou, não há problema algum de você colocar, né? Mas não é meu papel. O fisioterapeuta, ele cuida da via aérea, né? Então, se eu sei que é altamente lesivo, o meu paciente não tem um circuito fechado naquele momento, então eu posso muito bem solicitar da equipe de enfermagem, ou então deve ter um lugarzinho lá que fica o circuito fechado, você pega e você instala no seu paciente. E você justifica tanto para a equipe de enfermagem quanto para a equipe médica. Então, o fisioterapeuta, ele não é só também, olha só, coloquei um circuito fechado ali naquele paciente. Não é assim, você precisa justificar, porque isso, querendo ou não, é gasto, né? É gasto, é caro e ele precisa justificar. Se você trabalha numa instituição privada, você precisa justificar por que você está utilizando aquela sonda, a quantidade de sonda, por que você está utilizando aquele filtro, por que é aquela luva, você tem que justificar, é um monte de protocolo. E na instituição pública também, que são os recursos mais escassos, mais limitados, você precisa justificar. Então, não basta só também colocar o circuito fechado no paciente. Você vai colocar, identificou que o seu paciente precisa de circuito fechado, você vai chegar e vai falar com a enfermeira lá. Enfermeira, é o seguinte, eu coloquei um circuito fechado nesse paciente, porque esse paciente, ele estava com PIP elevada, ele estava com FiO2 muito alta, é um paciente que estava com pressão de pico muito alta também, e quando normalmente esse tipo de paciente, você vai perceber, quando você aspira, que você desconecta ele não está com o circuito fechado, é um paciente que a saturação dele vai lá no pé, vai para 70, 60, 50, então imagine só, você quer perder de verdade toda quer que caia essa saturação toda desse paciente, então pense nisso daí. Então você vai chegar, olha, eu coloquei esse paciente no circuito fechado. Algumas vezes eu já ouvi o seguinte, o paciente estava acho que estava com uma PIP de 10, né, e estava com FiO2 de 100, e eu coloquei o circuito fechado e falei assim, mas não estava com, acho que estava com uma PIP de 8 ainda, mas estava com FiO2 de 100%, e estava com pressão de pico alto, era um paciente muito grave, algo assim. E aí eu ouvi o seguinte, mas esse paciente não está com PIP elevada, por que você vai colocar o circuito fechado? Então, o que eu quero que você lembre, lembra aqui das 6 indicações que eu falei aqui, das principais indicações, não é só PIP elevada, é um paciente instável, com uma FiO2 alta, com pressão de pico alta ali, tá? É um paciente que pode ter sido recrutado, paciente para não dispersar aerosóis, paciente que está com sangramento de via aérea. Então, tudo isso daí você precisa saber
para questionar, e se você for questionado, você ter argumentos para embasar a sua justificativa, tá bom? Então, esse é o principal motivo para você não despressurizar o sistema. E uma das perguntas que eu ouço muito também é: Cíntia, tem diferença ali? Um é melhor que o outro? O sistema fechado ele é melhor que o sistema de aspiração aberta? Bem, não há evidências de superioridade entre o sistema aberto e o sistema fechado. O que há é o quê? Em determinadas situações, o sistema aberto pode ser melhor, mais indicado. Por exemplo, no caso da Covid-19. No caso da Covid-19, o mais indicado é que seja utilizado um sistema de aspiração fechado. Com certeza ele é melhor que o aberto nesse caso? Ele é melhor. Tá bom? Então, o que eu quero que você pense é nisso. Não tem superioridade. Ai, não, então, se eu tiver que escolher, eu prefiro o sistema aberto do que o sistema fechado. Eu ouço muito, dava para fazer aí mitos do sistema fechado, né? Que eu ouço muito, é uma coisa que, assim, que eu fico chateada quando eu coloco um sistema fechado de aspiração no paciente e quando eu chego no outro dia, alguém, ou sei lá o que aconteceu, que tiraram o circuito fechado desse paciente. E quando eu vou perguntar, por que tiraram o circuito fechado? Ah, não, porque não estava funcionando, porque o vácuo é fraco. É mole? E aí tem estudos falando sobre isso, que na verdade, né, tem gente que relata que o vácuo não é tão bom, que o sistema de aspiração aberto, o vácuo é mais forte, é melhor. O que eu, Cíntia, penso que é em relação ao manejo do profissional. Então, tem profissionais, acredite se quiser, que não sabem aspirar no sistema fechado de aspiração e culpam o pobre do sistema fechado por não funcionar direito. Então, tem profissionais que o paciente está com o circuito fechado, desconecta o paciente e faz a aspiração aberta mesmo assim, que não pode. Então, isso aí foi ao longo dos meus 10 anos de UTI que eu estou relatando situações que você também pode ver, não sei se ainda vê, mas para você ter esse conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes é mais da prática do profissional do que o próprio sistema, de você saber manejar. Eu não tenho questionamentos sobre o sistema de aspiração fechado, né? Eu consigo aspirar tanto quanto se o paciente estivesse com o circuito aberto. E até prefiro o sistema fechado. Porque no sistema fechado, a chance de você se contaminar é muito menor do que no sistema aberto. Porque imagine, você desconecta o paciente do ventilador, você vai estar todo paramentado para fazer aspiração, de óculos, de gorro, de face shield, o que for. Mas se esse paciente dá uma tosse com a secreção, voa a secreção em você inteiro. Se você não estiver bem paramentado, pode cair secreção no seu olho, né? Eu trabalho numa UTI de doenças infecto-contagiosas, que principalmente, né, são pacientes de pessoas que vivem com HIV, e a gente precisa tomar esse cuidado. Então imagine só, outra indicação também que faltou aqui, pessoas sabidamente com diagnóstico de pessoas que vivem com HIV/AIDS é indicativo de utilização de sistema fechado de aspiração também, para diminuir o risco de infecção, tá bom? Seja pela parte deles, porque são pacientes que têm alterações, né? São pacientes imunodeprimidos, e também seja para a nossa proteção. Então, o circuito fechado de aspiração, é melhor o aberto, é melhor do que o fechado, o que eu falo aqui, que na minha prática clínica, o que eu posso perceber em relação ao manejo, tá? Tem, claro, alguns sistemas fechados que eles são bem mais frágeis, que se você não manejar direito, você, né, quebra lá o circuito, a válvula, a sonda. Tem circuitos fechados, de fato, que eles não têm um bom desempenho, né? Você consegue ver pelo material como ele não tem as válvulas, não, você vê que a qualidade dele não é boa, aí tudo bem. Mas você pegar um circuito de aspiração fechado, de boa qualidade, e você falar, ele não funciona, e você não sabe manejar, então, quando você ouvir alguém falar sobre isso, ou quando você se questionar sobre isso, veja se realmente o seu manejo está adequado, tá?
Quando a gente vai aspirar com o circuito fechado, a gente não precisa de luva estéreo, né? Então, a chance de contaminação é bem menor, como eu tinha falado. Você vai, com a luva de procedimento mesmo, você vai, introduz a sonda lá no tubo e faz a aspiração do seu paciente. A chance de dispersar aerosóis ali também é nula, né? Não tem como, tá? Então, essas são algumas das perguntas que chegam até mim. Cíntia, e por quanto tempo esse paciente ele vai ficar com esse circuito fechado de aspiração? Então vamos lá. Primeiro, o ideal é que você, sempre que você for utilizar um produto, que você veja as especificações do fabricante. Como que ele indica a higienização, a limpeza, a troca. Então, sempre verifique as indicações do fabricante. Tem circuito fechado que o fabricante fala para trocar a cada 24 horas, ou a cada 48 horas, ou a cada 72 horas. Então, você leia lá e o ideal é que você siga essas recomendações. Mas eu já alerto, né? Por exemplo, vai ter lugares que a disponibilidade desse material aí ela é escassa. Então, vai ter lugares em que esse paciente ele vai ficar mais de... O fabricante está pedindo para ficar 24 e, na verdade, esse paciente pode ficar ali... Eu já vi casos de ficar uma semana com o circuito fechado. A chance de contaminação, de formar ali um biofilme, de aumentar a infecção é muito grande. Não pode, né? O fabricante fala para trocar 24 horas, então troque 24 horas. Mas se você... lá no seu serviço não tem, então a gente vai precisar ter aquele manejo de se adaptar ao sistema e pesar o risco-benefício. Mas claro, se o sistema fechado apresenta ali sinais de sujidade, se o sistema fechado não está funcionando, quando você utiliza muito tempo, a sonda ela começa a enrolar dentro, e aí o sistema ele fica bem mais curto, e aí ele começa a impactar também na sua performance, então já é sinal de que precisa trocar, né? Se você não for seguir as orientações do fabricante. Outra situação é que aquele plástico que envolve a sonda, ele começa a colar um no outro e você começa a ter dificuldade de introdução da sonda. Então isso também já é um sinal de que você deve trocar esse circuito. E quando que você deve pensar em retirar o circuito fechado? A partir do momento em que todas aquelas 6 causas que eu falei inicialmente foram ali resolvidas. Reduziu a PIP do seu paciente está com parâmetros baixos da ventilação, o seu paciente já tolera a desconexão da ventilação mecânica quando vai realizar a aspiração, já é um paciente que não desatura, ele já teve resolução da insuficiência respiratória aguda dele, né? É um paciente que se estava com SDRA grave, como é que está a situação dele agora, o índice de oxigenação, como que esse paciente está? Então você vai reavaliar. Era um paciente com tuberculose, esse paciente ele já saiu do período de transmissão, mesma coisa paciente COVID, H1N1 já saiu do período de transmissão? Já saiu, então eu posso retirar o sistema fechado de aspiração. Então é desse jeito que você vai pensar quando for retirar esse sistema fechado, tá bom? E aí eu quero saber se tem alguma dúvida, coloca aqui alguma dúvida para mim sobre o sistema. Eu respondi algumas questões que mais chegam para mim sobre o sistema de aspiração fechado, mas se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, né? Quem for assistir essa live aí depois, vai estar gravada lá no IGTV, tá bom? Então curte aí, compartilha para os amigos e amigas. E também deixa no comentário, se tiver alguma dúvida eu posso fazer uma outra live respondendo, ou posso responder também pelos comentários. Eu sempre respondo vocês pelos comentários, então escrevam para mim aí. Nada, nenhuma dúvida, na dica de nada, muito bom mesmo. Então sinal de que eliminei ali o circuito fechado de aspiração, é isso? Tudo certo? Então, quero agradecer a presença de todos que ficaram comigo até aqui, tá? Quinta-feira, nosso próximo encontro, nossa próxima live aí também sobre assuntos da fisioterapia em terapia intensiva. Eu espero você, quinta-feira, esse mesmo horário aqui, às 18 horas, horário de Manaus, e 19 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, tchau, tchau, boa noite e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!